Bom, eu tava pensando aqui quando que eu poderia fazer meu primeiro vídeo pro YouTube aqui para começar minha vida nesse sentido aqui, e eu não conseguia achar um momento ideal para isso. Uma hora não tinha tempo, outra hora precisava colocar minha filha para dormir, dar comida para minha filha em casa. Então, voltando para casa aqui do trabalho no carro, eu pensei, vou começar desde já aqui no trânsito, né? Pra gente que mora em São Paulo, a gente sabe que parte do nosso dia é no trânsito. E como o meu objetivo aqui é passar a minha experiência para você, não tem tanto sentido eu ter um cenário bonito, eu tá sentadinho com alguns livros no fundo. Talvez no futuro eu tenha isso daí, mas não para agora. Mas a ideia é passar minha experiência para você. E aí você me pergunta que experiência que esse cara tem para me passar. Eu tenho uma experiência aqui, fora minha experiência de vida, né? Eu sou casado, sou pai de uma menina, tenho uma experiência de vida, tenho experiência profissional aqui em auditoria e consultoria, 16 anos de experiência. E pode ser que para você essa experiência não signifique nada e que não seja válido para você. Se for o caso, é prazer conhecê-lo. Até a próxima. Talvez algum dia eu tenha experiência o suficiente para passar para você. E se for o caso que essa experiência é adequada para você, legal, passa a me seguir aí, que a ideia é eu transmitir aqui de uma forma bem franca e, na medida do possível, sem cortes, o que eu gostaria de passar para vocês da minha experiência, tá? E eu queria começar falando aqui, eu não pensei em tema nenhum, aproveitei aqui a oportunidade de estar dirigindo para poder gravar esse vídeo. E uma coisa que eu trabalhei de uma forma mais intensa aqui na minha empresa alguns anos atrás, mas espero retomar, é a questão de saúde mental. Teve uma época em um projeto que eu estava conduzindo que as pessoas estavam muito atarefadas, com muito trabalho, muito estresse, muitas viagens ao mesmo tempo, interações ruins no time, né? E eu percebia que grande parte disso, né, tinha obviamente questões do projeto, questões do cliente, questões internas do time, mas parte também da imaturidade das pessoas em saber lidar com determinados problemas e ter ferramentas ali para lidar com a saúde mental. Então a gente criou uma reunião que a gente chamava de conversa semanal sobre saúde mental, né? Até pegando uma ideia que existe de segurança no trabalho, não sei se você conhece, mas existe uma prática que chama DDS, que é o Diálogo Diário de Segurança, que é uma conversa que os profissionais eles têm com todos aqueles que participam de uma operação industrial ou qualquer tipo de operação ali, na qual é importante você ter a segurança em mente. Um diálogo ali para falar sobre algum aspecto de segurança, para conscientizar os profissionais e para que eles tenham sempre em mente ali, né, o que eles precisam utilizar de recursos para preservar a sua saúde física, a sua própria vida ali no dia a dia. Então, com base nisso, a gente criou algo similar, só que para a saúde mental, para você ficar atento aos perigos que podem prejudicar a sua saúde mental. Quando a DDS ela é relacionada à saúde física em si, a gente criou essa conversa semanal de saúde mental com o time ali mesmo do projeto, para discutir sobre temas de saúde mental, né? O que a gente pode fazer para que a gente faça uma higiene mental, para que a gente previna questões que podem impactar nossa saúde mental no dia a dia. E a gente sabe que quando impacta a saúde mental, impacta todos os outros aspectos, né? Uma pessoa que está com a saúde mental prejudicada, ela corre mais riscos em todos os sentidos.
o risco social, né, de você se afastar das pessoas que você gosta, um risco físico de você parar de fazer um exercício, né? E qualquer tipo de risco ele é prejudicado, porque se você não está com a mente adequada, bem treinada, saudável, você acaba pecando em todos os outros aspectos da sua vida. Então a gente decidiu criar esse momento que era a conversa semanal de saúde mental. E toda semana nós trazíamos tópicos específicos sobre ferramentas para priorizar a saúde mental, como lidar com situações ali do dia a dia, como por exemplo, como dizer não para o seu chefe, como ele pode reagir e como que você reage à reação dele, como que você se planeja no seu trabalho para que você fique mais tranquilo, que você está seguindo no caminho certo e isso te ajuda a ter menos ansiedade, como você se prepara para o seu dia a dia para que você tenha um dia menos ansioso. E a gente discutia esses temas ali durante meia hora, 1 hora. E o principal ponto ali, né, eu conduzia, né, como o papel do líder ali do projeto, mas o interessante é que outras pessoas também davam as experiências deles para que todo mundo aprendesse de uma forma colegiada quais são as práticas que são interessantes que eu adote no meu dia a dia. Então a gente teve essa conversa ali por mais de 2 anos, acho que foi 1 ano e meio, 2 anos, e eram muito produtivas. Hoje a gente não tem mais, mas é algo que eu quero voltar. Mas só pegando um dos tópicos ali que eu citava muito, tem muito a ver com produtividade, mas pelo menos para mim tem um impacto gigantesco também em saúde mental, que é a gente se planejar o que eu vou fazer no meu dia, planejar o que eu vou fazer na minha semana, planejar o que eu vou fazer no meu mês, no meu ano, nos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos e pro resto da vida também. E por que eu acho que eu entendo, né, que o planejamento é super importante para a saúde mental? Pelo menos para mim, grande parte da minha ansiedade ela vem de incerteza sobre o que vai acontecer amanhã, sobre o que vai acontecer na semana que vem, no mês que vem. E a partir do momento que eu me planejo, eu ganho uma certa previsibilidade do que eu vou fazer no próximo dia, na próxima semana, no próximo ano, o que reduz incerteza. Quer dizer que eu tenho certeza de tudo que vai acontecer? Não, mas eu reduzo ali de forma considerável as incertezas e eu consigo enxergar com isso se eu estou no caminho certo ou não. Não estando no caminho certo, eu tenho um ferramental ali para buscar estar no caminho certo, e se eu estiver no caminho certo, eu só tenho uma confirmação de que isso é o que eu tenho que fazer hoje, que eu tenho que fazer essa semana para atingir os meus objetivos nesses períodos de tempo. A partir do momento que eu comecei a fazer isso me deu uma tranquilidade muito grande, porque eu não sei na sua profissão, mas em auditoria e em consultoria a gente tem uma lista de tarefas, né, uma lista de to-do que não tem fim. Então se você tem uma lista única de to-do, aquela lista nunca vai terminar, e o sentimento que eu tinha era que sempre que eu terminava o dia, eu nunca tinha feito aquilo que eu precisava fazer. Sempre terminava o dia com uma lista de to-do gigantesca, às vezes maior do que aquela lista que eu comecei, e eu me sentia muito mal com isso, né? Não consegui fazer o que eu precisava fazer. E em um livro que eu li que chama Auditing Leadership, ele comenta um pouco dessa questão de lista de tarefas. E nessa lista de tarefas, né, o que ele menciona que eu achei muito interessante e passei a aplicar, é de a gente começar a fazer uma lista de tarefas diária. E não você tem uma lista de tarefas com tudo que você tem que fazer, mas hoje o que você vai fazer? O que cabe no seu dia fazer? E eu passei a fazer esse to-do diário e planejar tudo que encaixava no meu dia. O que eu consigo encaixar de toda essa minha lista de tarefas, o que eu consigo encaixar no dia de hoje. E a partir dali eu comecei a planejar tarefas que
estavam em consonância com as horas que eu tinha disponíveis no dia. Então, na grande parte dos dias, eu conseguia finalizar o dia com todos os itens do meu checklist ticados. E eventualmente até coisas de dias posteriores também ticadas. Então isso me dava uma sensação, me dá ainda uma sensação de dever cumprido naquele dia. Eu me planejei para fazer isso, eu fiz o que eu tinha que fazer e pronto, né? E até quando eu tinha tarefas que eu esperava que durassem mais de um dia, eu quebrava ela em partes menores para que ela coubesse num dia. Exemplo, nós estávamos fazendo um trabalho de mapeamento de processos e eu precisava revisar os fluxogramas que o time estava produzindo, e eram muitos fluxogramas que eu ia demorar 1, 2 semanas para revisar. Mas todo dia eu colocava a quantidade de fluxogramas que eu conseguia cobrir naquele dia. Então eu terminava o dia cumprindo pelo menos uma parte daquela tarefa e me planejava para fazer aquilo. Então o planejamento, para mim, eu me considero uma pessoa bastante ansiosa, eu passei a ter menos ansiedade com isso, porque eu aumentei minha previsibilidade e eu consigo até ser muito mais assertivo quando algum superior meu me pede alguma coisa, né? Porque eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei qual que é a minha agenda, eu crio blocos, né, na minha agenda para focar naquilo que eu preciso focar. E aí em outros vídeos eu gostaria até de falar um pouco mais a fundo sobre como eu me planejo nesse sentido, né, de fato criar blocos, né, de dedicação para determinadas tarefas na sua agenda, focar de fato naquela tarefa. Tem até um livro que eu vou falar bastante aqui nos vídeos, que se chama Indistraível, que é um dos melhores livros que eu já li. Eu acho que todo mundo deveria ler esse livro, porque ele te ajuda a focar naquilo que importa para que você atinja os seus objetivos. Mas em linhas gerais aqui o que eu quero trazer, né, eu mencionei um pouco ali do que a gente fazia em relação à saúde mental, né, ainda mais cuidando do seu time, né, em relação à saúde mental do seu time em si, né, ter essas conversas, colocar isso na pauta e começar a trazer também as ferramentas que você utiliza para você priorizar, para você cuidar da sua saúde mental e transmitir isso para o seu time também, né? Eu vejo que o papel de um líder, assim como o papel de um pai, é transmitir experiência e é diminuir a curva de aprendizagem dos seus liderados. E parte dessa aprendizagem que eu acho que é interessante que a gente como líder passe é como a gente faz a gestão da nossa saúde mental em si, como a gente cuida do nosso horário de trabalho, como a gente faz o nosso planejamento. Nunca na minha carreira ninguém parou para me falar como eu tenho que me planejar. Olha como eu faço meu planejamento, e eu sugiro que você faça nesse sentido também, porque é bom para sua produtividade, para sua saúde mental e tudo bem. Nunca, em 16 anos de carreira aqui em auditoria e consultoria, nunca nenhum profissional veio me orientar a respeito disso. E eu sempre achei que era um pouco de desleixo desses profissionais. Mas conforme eu fui evoluindo na carreira, eu percebo que ninguém me orientou, porque a grande maioria não sabe também se planejar, não se planeja e sofre, até hoje sofre, mesmo sendo chefe, mesmo sendo líder, continua sofrendo ali porque não sabe se planejar. Então, essa é a primeira experiência aqui que eu queria transmitir para vocês. Cuidem da saúde mental dos profissionais que trabalham com vocês. Você cuidar da saúde mental deles vai retornar em dobro ali em produtividade para o seu time. Cuidem da sua saúde mental, né? O seu cérebro ali é a sua principal ferramenta para que você faça o que precisa ser feito, para que você atinja seus objetivos, tanto profissional, no âmbito profissional quanto no âmbito pessoal. E espero que essa experiência seja válida para você. Eu entendo que
muitas das pessoas que vão assistir esse vídeo, talvez tudo que eu falei é balela, mas para alguma pessoa talvez faça sentido, e eu atingindo essa única pessoa para que isso faça algum sentido e que ajude de alguma forma, para mim já é muito mais do que o suficiente, tá? E se por acaso faz sentido para você o que eu falei, comenta aqui para eu entender um pouco da sua ideia. Se não faz sentido também, comenta também. Pode me xingar aqui se for o caso também, para eu saber o quão ruim foi esse vídeo, para que eu possa aprimorar aqui nos próximos e para que eu traga de fato experiências que fazem sentido para você. E a ideia desse vídeo é que seja um vídeo sem cortes mesmo, né? Um vídeo mais direto aqui, para que eu particularmente estou cansado de vídeo cheio de edição que não vai direto ao ponto. Então espero que tenham gostado e comentem aqui para que eu produza mais conteúdos nesse sentido. Um abraço.